Bem-vindo ao Direito a Falar. Continuamos com a nossa série de entrevistas com grandes nomes do direito. O convidado de hoje é Eduardo Paz Ferreira. É professor universitário, é também advogado e presidente do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, o sítio, aliás, onde vai decorrer esta entrevista, hoje conduzida por Hermínio Santos, diretor editorial da revista Advogados. É advogado, mas também é um reconhecido professor universitário, gosta das lides universitárias. Onde é que se sente melhor, nas aulas ou no escritório? Obriga-me a colocar uma questão que não costumo colocar, o que parece estranho, devia já ter pensado mais sobre isto, provavelmente. Eu diria, eu gosto muito de comunicar com as pessoas, gosto muito de dar aulas, gosto muito de fazer conferências e tenho a pretensão, se quiser, que posso ser socialmente útil quando dou aulas ou quando faço conferências. No escritório espero ser socialmente útil, no sentido que espero fazer bem o meu trabalho, mas digamos que talvez o meu objetivo aí seja mais egoísta do que é quando dou aulas ou quando trabalho neste género de iniciativa que faço com frequência. Qual é o papel do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, onde estamos agora a conversar? Este instituto, eu trabalho atualmente com dois institutos, o Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, que é onde nos encontramos, e outro que é o Instituto Europeu. Qualquer um desses institutos foi formado por dois grandes vultos da faculdade. Este instituto pelo professor Sousa Franco, que foi, digamos, sempre a nossa figura tutelar, e ainda hoje é a nossa figura de referência, e o outro instituto, o professor Paulo Pinto e Cunha, que foi o grande animador da discussão sobre a integração europeia de Portugal. E como hoje em dia praticamente já não há problemas que sejam especificamente nacionais, quase todos eles têm uma dimensão europeia, como bem sabemos, às vezes como dolorosamente sabemos, os dois institutos trabalham muito em conjunto. O que é que esses institutos permitem? A faculdade é uma máquina pesada, como se sabe. Enfim, eu creio que esta faculdade tem modernizado bastante, apesar de tudo, mas estes institutos permitem lançar toda uma série de pós-graduações, por um lado, e de conferências e iniciativas deste tipo, que seria mais difícil fazer no quadro da faculdade. Acho que temos contribuído, enfim, razoavelmente, espero, para fazer uma formação profissional especialmente qualificada nas áreas de direito fiscal, nas áreas de direito da concorrência, das finanças públicas e, além disso, temos feito, digamos, uma série de conferências, de reflexões sobre como vão as coisas, enfim. Houve uma que teve um título muito célebre, infelizmente um pouco profético, que foi Vir o Fundo ou Ir ao Fundo. Depois fizemos outras de avaliação do trabalho da Troika, fizemos outra sobre os 25 anos de adesão, o balanço da adesão, do qual saiu, aliás, um livro em que conseguimos juntar 125 reflexões de pessoas muito interessantes. É um livro muito interessante, posso dizer isto porque fui só coordenador, o mérito é das pessoas que escreveram. E que avaliação pessoal é que faz da Troika? Bem, eu tenho feito, digamos, com alguma frequência, tenho abordado o tema e, portanto, não o surpreenderá muito que diga que a minha apreciação é extremamente negativa. É negativa a vários títulos, desde logo no protocolo inicial, enfim, parecia-me logo que a receita era uma receita demasiado, se me permite, estereotipada, demasiado déjà vu, enfim, com a nuance de não se podendo recorrer à desvalorização cambial, se ter inventado esta outra forma de compensar a desvalorização cambial, que é a desvalorização salarial, que é, digamos, a redução do poder de compra por outras vias, e, portanto, esse, à partida, não me parecia uma terapêutica adequada. E depois, digamos, a inflexibilidade que tenho vindo a assistir nas sucessivas revisões é impressionante. Eu diria, por exemplo, que a insensibilidade ao problema do desemprego, enfim, recentemente ouviu-se dizer que, de facto, diziam que o desemprego estava acima do que esperavam, mas é tudo muito reduzido a uma questão técnica, muito macroeconómica. Eu creio que não se para o suficiente para pensar nos efeitos sociais e, se quiser, até nos efeitos políticos desastrosos que esta terapêutica pode ter. E nós temos hoje em dia um julgamento, repare, nós temos na Troika qualquer coisa de paradoxal, que é a linha mais dura, é a linha europeia, não é a do Fundo Monetário Internacional, sobretudo a partir da mudança do responsável do Fundo Monetário Internacional, isso é claro, e o próprio Fundo Monetário Internacional hoje em dia tem muitas dúvidas quanto à política de austeridade a que a Troika permanece ferozmente agarrada.
Que caminhos é que defenderia uma maior flexibilidade da parte da Troika, uma solução tipo aquelas que o Presidente francês tem vindo a defender? Repare, eu não simpatizo muito com aquelas pessoas que dizem eu já tinha defendido tudo antes dos outros defenderem, mas justamente aí atrás, quando nos preocupamos com estas questões, fizemos um manifesto sobre o Tratado Intergovernamental, que digamos que é o instrumento jurídico por excelência da política de austeridade, em que justamente apontávamos a necessidade de manter a austeridade. Eu não sou contra a austeridade, é óbvio que temos que ter austeridade, é óbvio que vivíamos acima dos nossos limites, é óbvio que havia muito desperdício, se quiser, tudo isto tem que ser corrigido. Agora tem que ser combinado com uma política de crescimento económico e, nesse sentido, agora as propostas do Presidente Hollande são muito interessantes. Não nos podemos esquecer, aliás, que já antes o Cameron e o Monti, por exemplo, tinham, com uma perspectiva diferente, é certo, mas proposto uma agenda de crescimento. E agora, pela primeira vez, até já ouvimos a chanceler Merkel falar um pouco em crescimento. Se isso vai passar além da declaração de intenções é outra questão, porque também o Pacto de Estabilidade, que digamos que é o precursor deste Tratado Intergovernamental, também se chama rigorosamente Pacto de Estabilidade e Crescimento, mas é óbvio que não há lá nada para o crescimento. E como lhe dizia, se me permite só acabar neste manifesto, defendíamos duas linhas essenciais, que era a do crescimento e a da solidariedade. E, sobretudo, sustentávamos uma coisa que, por exemplo, o Paul de Grove, no outro dia, também defendia, que é a necessidade de, num espaço integrado, haver diferentes ritmos na economia. Por exemplo, é necessário que os países como a Alemanha tenham políticas expansionistas para permitir que os países que estão em políticas de austeridade possam exportar mais e possam reequilibrar. Insistir todo o grupo União Europeia na austeridade é seguramente um erro. Aliás, nesta cimeira do G8, o próprio Presidente Obama insta a Europa a crescer e não só a optar pelas medidas de austeridade. Concorda com essa observação também do Presidente Obama? Seguramente que sim, enfim, por vezes esquecemos que no início da crise de 2008 houve também uma cimeira G20 na altura e foi a insistência americana no lançamento de uma política, digamos, de despesa pública, seguramente que evitou na altura que as coisas se tivessem agravado e tivessem tomado, por exemplo, a proporção da depressão de 1929, dos anos 30. Passado este tempo, e é evidente que essa política de despesa pública teve um custo em termos de finanças e justifica que hoje em dia alguns dos grandes equilíbrios da dívida, do déficit, tenham rompido, mas provavelmente ela salvou a Europa de qualquer coisa de catastrófico. Entretanto, julgamos que podíamos recolher completamente a casa, que se podia passar à austeridade radical, e isto provou mal. Portanto, é natural que nesta cimeira da G8, repare, também nunca saem grandes decisões destas coisas, mas que o ambiente dominante seja contra a linha da austeridade europeia. Já escreveu que as recentes privatizações fecham um ciclo na vida portuguesa, que se iniciou em 1975. Choca ao ver a China a ter uma posição relevante na principal empresa energética portuguesa, ou que a Simpor venha a ser desmembrada por causa das privatizações? São excelentes questões com que nos debatemos todos, não é? Não só os juristas, mas os cidadãos. Como é que eu lhe ia dizer? Eu sempre tive um entendimento, se quiser, sou um bocado arcaico, talvez seja uma questão de idade. E, portanto, digamos, quando eu cresci, quando me formei, a existência de um setor empresarial do Estado era qualquer coisa de muito normal na Europa Ocidental, digamos. Mesmo o processo de nacionalizações em Portugal, que obviamente foi um processo excessivo, mal conduzido, que levou àquelas cenas ridículas de haver cabeleireiros e floristas nacionalizados indiretamente, e portanto foi um processo com forte motivação política, como sabemos. Mas mesmo depois desse projeto muito ambicioso, Portugal não tinha um setor empresarial desmedido em relação àquilo que era o normal em França, nos Estados nórdicos, etc. É evidente que, entretanto, digamos, a moda económica, toda a teoria económica se alterou profundamente.
e que em todos os Estados, isto começou obviamente com a Sra. Thatcher, mas todos os Estados e todos os governos mesmo de esquerda promoveram privatizações e essas privatizações fazem todo o sentido. Se era preciso levar as privatizações tão longe como estamos a levar, nós estamos mesmo a vender os últimos anéis e, sobretudo, enfim, isto permitiu durante muitos anos aos governos irem mais ou menos apresentando contas equilibradas, agora está a acabar, está a desaparecer tudo. É evidente que há determinados setores, e seguramente o da energia é um deles, onde eu claramente preferiria que se conservassem centros nacionais de decisão. Claro que se pode discutir se é real, se os centros nacionais têm algum poder, se uma das inevitabilidades da globalização não é esta, mas assisto com alguma tristeza e com alguma preocupação ao total desmembramento de todas as grandes unidades empresariais e à sua passagem para as mãos estrangeiras. Serem chineses ou não me preocupa tanto. Claro que, obviamente, não tenho qualquer simpatia pelo modelo económico e político chinês, mas preocupa-me, sobretudo, digamos, deixarmos nós de ter qualquer controle sobre setores vitais. Que outras opções é que seguiria, em vez das privatizações, sendo necessário angariar receitas e equilibrar as contas públicas, que outras soluções é que defenderia? É uma pergunta muito pertinente, porque é sempre muito fácil criticarmos as coisas quando não estamos nelas e não temos que ser nós a tomar as medidas. Ora bem, o que eu penso realmente é que o conjunto de receitas que estas privatizações vai dar, se pensarmos em termos reais, da perda de dividendos para o Estado português, da perda de impostos que muito provavelmente resultarão de deslocalizações, se é que já não estavam feitas, é outra questão, não é? De deslocalizações de sedes ou de criação de holdings com sedes em espaços fiscais especialmente favoráveis, eu duvido que a margem líquida seja muito grande. E depois, digamos, tudo isto tem a ver, obviamente, com um contexto que nos ultrapassa muito. É evidente que ou há uma resposta europeia, uma resposta que flexibilize designadamente o acesso ao crédito junto do Banco Europeu de Investimento para grandes projetos, que reenquadre os apoios comunitários e que através dessa via consiga ajudar o equilíbrio das finanças, ou não me parece que seja esta pequena gota d'água que as privatizações, repito, já um pouco residuais e de setores muito sensíveis, produziram. A Troika, uma das medidas também constantes da Troika era algumas transformações na área da Justiça. Como é que olha para a atividade da Ministra da Justiça e que balanço é que faz destes meses de atividade dela e das intenções que ela tem para o setor? Sabe, o setor da justiça é um setor fascinante para qualquer observador. Aliás, agora tornou-se um setor apetitosíssimo para toda a comunicação social. Quer dizer, nós conhecemos alguns jornais que por dia consagram várias páginas a temas de justiça. Descobrem os julgamentos com os resultados mais espantosos. Eu lembro-me por vezes, quando era pequeno, e peço desculpa desta nota tão pessoal, mas vivia nos Açores e havia um correspondente em Lisboa de um jornal local, e a correspondência eram só crimes. Quem lesse aquilo tinha a sensação que Lisboa era uma cidade perigosíssima. Agora, lendo certos jornais de Lisboa, fico com a sensação, mas será que eu vivo nesta mesma cidade, onde as pessoas se matam e se esfaqueiam e tal? O que não quer dizer, repito, que não haja um nível de crime, e por vezes de crime violento, designadamente até nos meios rurais, preocupante. Mas feito este parênteses, digamos, a justiça passou a ser muito devassada na praça pública, tudo é muito analisado. Muitos magistrados têm uma linha totalmente imprudente de discutir decisões em público, de discutirem entre eles em público, enfim, perdeu-se muita da reserva que estava associada à ideia da justiça, de algum distanciamento que é necessário. Bom, e, entretanto, claro, surgiu o tema da crise da justiça, que, no entanto, é mais velho do que sei lá o quê. Eu ouço falar em crise da justiça há décadas. Ela existe, é evidente, mas não é igual em todos os setores. O que é preocupante? Por exemplo, eu diria, na justiça penal as coisas não estão mal em Portugal, nos tribunais superiores não estão mal.
O Supremo Tribunal de Justiça, digamos, é mais rápido a decidir que o correspondente francês. Também, digamos, tem mais juízes que o francês, pelo menos proporcionalmente. Mas, digamos, há setores que são setores, se quiser, até de excelência. Mas depois, no meio disto, há os tribunais naufragados. Mas os tribunais são naufragados por várias razões. Primeiro, por alguma propensão que temos todos para querelar, para gostar de ir discutir tudo para o tribunal. Há questões que vão aos tribunais portugueses que dificilmente iriam noutros sítios. E depois, pelos grandes credores de massa que inundam os tribunais com ações de pequenas dívidas, coisas muito irrelevantes. Uma coisa que para mim é muito preocupante é que hoje em dia todas as grandes questões económicas, de facto, são decididas à margem da justiça pública, são decididas em tribunais arbitrais. E, portanto, digamos, estamos de alguma forma a criar uma justiça para os pobres, que é a justiça pública, e uma justiça importante para os ricos. O que é mau para a credibilidade do sistema de justiça. Bom, neste contexto tudo, o que é que se pode fazer? Eu costumo dizer sempre que a Troika é muito extraordinária, porque chegou cá em 3 semanas, resolveu os problemas todos que nós durante décadas não tínhamos conseguido resolver, e justamente uma das áreas em que a Troika apresentou um plano mais desenvolvido foi na área da justiça. Só que, por acaso, quase tudo o que estava lá já estava elaborado pelo anterior governo e até por outros governos anteriores. E, portanto, muitas das medidas eram medidas que estavam em curso, que estavam para estar, e esta ministra tem dado sequência. A questão do mapa judiciário, por exemplo, que levanta reservas, porque são áreas extremamente sensíveis. Repare, se nós aplicarmos uma ótica puramente gestionária, puramente técnica na área da justiça, podemos fechar imensos tribunais sem que haja, digamos, com grandes vantagens económicas e sem grandes desvantagens para a justiça à primeira vista. Mas depois, se olharmos mais de perto, vemos que a distância que isto vai criar entre os cidadãos e a justiça, apesar de hoje em dia as vias de comunicação serem melhores, ser mais fácil deslocar a um tribunal noutra terra do que era há uns anos, mas apesar de tudo, esse desconforto, essa distância, acompanhada com mais essa ajuda ao processo de desertificação do interior do país. Porque se fechamos um tribunal, por exemplo, não é só o tribunal que estamos a fechar, são os cafés ao lado, os restaurantes, os táxis, tudo isso que se ressente. Portanto, defende uma decisão ponderada, por causa do mapa judicial, defende uma posição ponderada nessa área e com algum cuidado. Com algum cuidado necessariamente. Ou seja, como em tudo na vida portuguesa, estamos confrontados entre duas coisas. Precisamos de poupar, precisamos de fazer poupanças, mas precisamos de não nos esquecer que essas poupanças têm muitas vezes um efeito dramático. E repare, muitos dos tradicionais serviços públicos já desapareceram. A informática ajuda imenso a vida das pessoas, mas por outro lado são as repartições de finanças que fecham, que deixam de existir e tal. E isto que para nós aqui em Lisboa até é uma coisa simpática, se pudermos tratar das coisas por internet, em vez de ter que estar filas e horas à espera, em algumas pequenas localidades é dramático. Falou da arbitragem. Em que situações é que ela devia ser usada? Acha que está a ser usada em excesso ou está a ser um caminho que está a ser usado em excesso? Vamos lá ver, eu acho que a arbitragem tem, eu próprio, enfim, estou inscrito na lista de árbitros da Associação Comercial, portanto, longe de mim ser contra a arbitragem. Acho que todos os métodos alternativos de resolução de litígio, não só a arbitragem, mas porventura a mediação, por exemplo, uma das linhas de reforma da justiça parece-me pode ser muito a mediação, que, enfim, na área civil é relativamente mais fácil, mas mesmo na área penal é possível introduzir formas de mediação. Para nós ainda é um pouco surpreendente quando vemos os filmes americanos ou as séries americanas, em que os public prosecutors negociam com os acusados. Bom, se você admitir que é culpado, nós reduzimos a acusação e damos-lhe só não sei quantos anos e tal. Pronto, é um sistema para nós muito estranho, mas que permite uma outra flexibilidade da justiça. E é possível que se possa fazer este tipo de mediação mesmo na área penal. Voltando à questão da arbitragem em sentido restrito, a composição de interesses através dos tribunais arbitrais tem óbvias vantagens, porque é célere, mesmo que não houvesse uma ineficiência tão grande nos tribunais públicos, ela seria sempre uma forma de justiça mais célere.
permite, por vezes, digamos, uma justiça mais especializada, a utilização de técnicos mais apropriados para a discussão daquele tema e, portanto, tem, se quiser, vantagens. A sua generalização é que tem aquele efeito que eu referia de poder lançar algum descrédito sobre a justiça pública. Muito bem, vamos chegar um pequeno intervalo, voltamos já com a entrevista ao Dr. Eduardo Paes Ferreira.